Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública. Eu me chamo Priscila Freitas, eu sou trabalhadora voluntária da Casa Espírita Passos de Luz e hoje nós vamos continuar falando a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos falar um pouco sobre o dever e o mecanismo de reforma íntima. Todos os temas que nós trabalhamos aqui na Casa Espírita são advindos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse livro aqui. A distribuição dele é gratuita, então quem não possuí-lo e tiver interesse em adquirir, pode entrar em contato com qualquer trabalhador da Casa Espírita, certo? Bom, antes de darmos início à explanação aqui a respeito do assunto, como de costume, nós vamos fazer a leitura da mensagem e logo após a prece inicial. A mensagem que eu escolhi hoje para falar aqui hoje para vocês, nessa nossa conversa, nesse nosso diálogo, é uma mensagem do livro Fonte Viva, que é intitulada de Devagar, mas Sempre. Ela nos diz o seguinte, ela inicia com a citação aqui de Paulo: mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos, e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão. Desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção peça por peça. Começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino de cada dia. A vida é processo renovador em toda parte e, segundo a palavra sublime de Paulo, o apóstolo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto às expectativas do alto, é indispensável saibamos preservar com esforço de autoaperfeiçoamento a vigilância constante. Na atividade que nos ajude e enobrece. Se algum ideal divino te habita o espírito, não olvides o servicinho diário para que se concretize em momento oportuno. Age com regularidade de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda? Prossegue mesmo assim. O tempo implacável dominador das civilizações e dos homens marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para adiante, com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Então, nesse momento, damos início à prece inicial. Aos que se sentirem à vontade, nós temos o hábito de fechar os olhos para melhor concentração. Então, nesse momento, agradecemos a Deus, nosso Pai, pela oportunidade bendita de mais um dia, pela oportunidade da vida, do alimento espiritual, que alimenta o nosso espírito, que enriquece o nosso corpo imortal, o nosso espírito imortal, que prevalece ao longo de tantas experiências. Te pedimos, ó Pai, que ao longo dessa noite, todos os lares que estão recebendo a reunião pública possam ser amparados, auxiliados
que as equipes espirituais amigas de Maria de Nazaré, Dr. Bezerra de Menezes, do Mestre Jesus, adentre e auxilie a todos os irmãos que se encontram nesse momento necessitados de auxílio, de ajuda, e que eles possam ser amparados no que mais necessitarem. Esteja conosco, Pai, hoje e sempre, que assim seja. Então, nesse momento, meus irmãos, vamos dar aqui início à nossa explanação a respeito do assunto de hoje. Então, dando início à nossa explanação de hoje, nós vamos falar a respeito do item, o dever, do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse item, ele faz parte das características, das virtudes adquiridas pelo homem de bem, que é um dos itens também desse capítulo, muito interessante, de grande riqueza moral. O dever, ele inicia nos dizendo o seguinte, que é uma obrigação moral da criatura humana para consigo mesma primeiro e para com os outros em seguida. Falamos aqui do dever moral e não do dever que as profissões nos impõem. Então, a princípio, o que ele quer nos dizer? Que o dever, ele consiste em um mecanismo íntimo. Ele pertence a cada um de forma bem subjetiva, de forma bem particular. E esse dever moral, ele não é comprado, ele não é adquirido de forma exterior, mas de forma interior. É um mecanismo que todos nós possuímos, que todos nós, espíritos imortais, possuímos. Esse dever é a lei da vida, e ele se encontra nos mais íntimos, nos mais pequeninos detalhes. E ao longo desse tópico, ele vai nos mostrando a importância desse dever moral, que eu não tenho nenhum chefe, nenhum patrão, como no meu trabalho, me pedindo para fazer certas coisas, me direcionando, me dando obrigações. O dever é algo tão importante, tão delicado e ao mesmo tempo tão simples e complicado, porque ele depende exclusivamente de mim mesma para colocá-lo em prática. Ele não depende de ninguém. Então, seguindo, ele nos diz o seguinte, que ele é muito difícil de ser cumprido. Por quê? Porque na ordem dos sentimentos, ele se acha em antagonismo com as seduções do interesse, do egoísmo. E como assim? A capacidade que eu tenho de me autoavaliar, nós vamos começar por aqui, de observar o que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer, e onde começa e termina esse dever, é diretamente importante no processo de reforma íntima, que nós vamos já comentar um pouco sobre ele também. Então, por que ele é tão difícil? Por que é tão difícil fazer o que é certo? Por que é tão difícil seguir aqui pela porta estreita, se eu tenho aqui a porta larga? Porque justamente esse dever moral, cumpri-lo, exige que nós tenhamos muita renúncia. Renúncia do que é efêmero, do que é passageiro, renúncia das paixões de cada época, de cada momento. Então, eu preciso abdicar de muita coisa exterior para construir algo interior. E é uma vitória que não tem testemunho, porque ninguém vai parabenizar você no dia que você conseguir ser menos egoísta, no dia que você conseguir ser menos orgulhoso ou menos pernicioso em qualquer assunto da sua vida. Mas você sabe dessa vitória. Você sabe que você adquiriu. Você sabe que você conseguiu vencer uma superação que você tinha, aliás, uma dificuldade que você tinha e que hoje você conseguiu superar. A sua consciência, que é como se fosse um aguilhão, o equilíbrio da sua vida, ela te direciona. Só que o livre-arbítrio, que é o mecanismo que todos nós possuímos, e o que seria esse livre-arbítrio?
livre-arbítrio, falando de forma bem simples, né, de forma bem comum, o livre-arbítrio é a capacidade que todos nós temos de escolher qual caminho vamos seguir. Eu posso escolher, mesmo sabendo que aquele caminho não vai me fazer bem, que eu vou me prejudicar, que eu vou sofrer, mas Deus não impede ninguém de caminhar. Todos nós caminhamos. A estrada é que fica por nossa conta, certo? Então, o que mais que ele nos diz? Que o dever íntimo do homem, ele é mantido por essa consciência e que muitas vezes nós caímos. Existem derrotas, mas são derrotas que não têm repressão. Nós temos as tentações, as dificuldades, os interesses do coração, que na balança do sentimento, muitas vezes esses interesses do coração vão pesando mais do que o caminho correto, porque ainda possuímos muitas dificuldades nesse campo e é um cumprimento difícil, mas o que nós estaremos fazendo aqui se não aprendendo, não é verdade? A vida nos dois planos é um eterno aprendizado, então nunca é tarde para você refletir, para você tentar recomeçar, para você pensar em como seguir adiante. Então, para falar mais um pouco sobre esse dever, é importante saber o seguinte: esse dever exatamente executado, observado, onde ele começa e onde ele termina. Onde é que eu encontro esse dever? Esse dever eu encontro no momento que eu ameaço a felicidade alheia. Ele começa a ser observado no momento em que eu me percebo ameaçando, causando mal de qualquer natureza ao meu próximo. E isso ninguém precisa me apontar. É uma linha de observância do dever que todos nós temos e que todos nós temos a capacidade de observar. E onde é que esse dever finaliza? No limite que eu não gostaria de ver ultrapassado com relação a mim mesmo. Então, esse dever, ele tem um ponto final no momento em que eu me coloco no lugar do outro. No momento que eu me coloco do outro lado lá da balança. E sem a reflexão das nossas ações, dos nossos atos, dos exames de autoanálise que nós precisamos fazer, eu digo nós porque eu me incluo também, claro, é que nós conseguimos colocar realmente esse dever em prática e entender como ele funciona. Ainda dentro desse contexto, falando ainda sobre onde começa e termina esse dever, é importante ressaltar algo muito importante nesse item do capítulo 17, que Deus criou todos os homens iguais perante a dor. Todos sofrem, todos somos filhos de Deus, criados por Ele, e todos sofremos dor, pequenos ou grandes, ignorantes que eu falo no sentido instrucional, de educação, desde o indivíduo que é mais humilde, ao indivíduo que é rico, ao ignorante que não sabe ler e escrever, ao outro que tem um doutorado. Todos sofrem pelas mesmas causas, pelos mesmos motivos, a fim de quê? De que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer, as ações que podem ocasionar péssimas consequências, as dificuldades que eu posso levar a outras pessoas e que eu não gostaria de senti-las, eu não gostaria de passar pela mesma situação. Então a dor é um dos pontos de equilíbrio entre todos nós, porque todos passam por essa
prova, digamos assim. Não existe ninguém sobre o planeta Terra que não sinta dor em algum caractere, em algum momento, em alguma fase da sua existência. Né? O nosso Mestre Jesus, que nos trouxe belíssimos ensinamentos, não só belos do ponto de vista externo, mas interno, que pregou amor e tantas outras lições de grandiosidade moral, passou pela dor de todas as formas, moral, física, e também ele nos mostra, trazendo hoje essa lição sobre o dever, que a dor é um mecanismo que todos passam. Jesus, que é um espírito puro, passou por essa dificuldade para nos deixar esse ensinamento e muitos outros. Então todos passam pelo mecanismo da dor. Não é porque aquela pessoa é bonita externamente, porque ela é rica, ela mora numa casa bonita, que ela não sofre. Isso não existe. Não é porque o fulano é inteligente, porque ele frequenta lugares diferentes que eu, ele tem um grupo social distinto, ele tem um bom emprego, ou ele tem uma família bonita e eu não tenho, que ele não sofre. Todos nós sofremos. É um mecanismo divino de aprendizado. Parece até assim algo desconexo, né? Falar na dor como um mecanismo divino de aprendizado. Mas meus irmãos, a dor ela nos ensina muitas coisas. Às vezes, no momento da dor, você reflete sobre algo que você não parou em nenhum momento da sua existência para repensar, para refletir. Então, a dor é um mecanismo de Deus, é um mecanismo divino de aprendizado. Então, o dever, em resumo prático, né, de todas as especulações morais, é a bravura da alma que enfrenta a angústia da luta. Por que a luta é angustiosa? Porque é muito difícil, pessoal. É algo muito complicado. Sendo o dever, o resumo prático de todas as especulações morais, é uma bravura da alma, porque enfrenta as angústias da luta. Quando você começa a dar início a esse processo de reflexão, de reforma íntima, no sentido de observar os seus sentimentos, de tentar corrigir as suas dificuldades, você começa a sentir esse entrave, essas dificuldades dentro de si mesmo. E por que o dever, ele é austero, ele é forte, mas ele é brando ao mesmo tempo? Porque quando você sabe o caminho certo, você consegue seguir firme, com calma na luta, porque não é algo que acontece de forma tão rápida, de forma tão fácil. Você não consegue fazer isso de um dia para o outro, mas é possível. É possível e é para isso, né? Esse é um dos propósitos pelos quais nós estamos aqui. Então, assim, o homem que cumpre o seu dever ama Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. E olhem só, ele é juiz e escravo em sua própria causa. Como é que eu posso ser juiz e escravo ao mesmo tempo? Eu sou juiz porque eu mesmo é que tenho essa capacidade de julgar as minhas faltas, as minhas falhas, as minhas dificuldades. E sou escravo porque eu fico presa a elas. Eu fico preso, fico acorrentada a dificuldades que eu mesma construí, que eu possuo, e como também sou juiz dessas causas, somente eu posso me libertar delas. Nesse sentido, o dever, ele cresce e irradia de forma elevada em cada um dos estágios superiores da humanidade. Por que em cada um dos estágios? Porque em todos os estágios da vida, quando eu falo em estágios, também me refiro às várias encarnações pelas quais nós passamos,
Porque nós somos seres espirituais vivendo experiências corporais. Cada nova encarnação é um novo aprendizado, é uma construção de elementos morais que eu não possuía e que eu vou construindo. Então, todas essas encarnações, em todas as oportunidades que nós temos, que também vamos chamar de estágios, nós vamos aprendendo a construir de forma mais firme, mais solidificada esse dever. Então, para que esse dever aconteça de forma mais eficaz, ou melhor, para que realmente ocorra o reconhecimento desse dever moral, é muito importante o mecanismo de reforma íntima. Então, para que serve, o que seria essa reforma íntima? Falando aqui de uma forma bem simples, para que todos nós consigamos compreender, a reforma, quando nós falamos em reforma, nós vamos imaginar a nossa casa. A nossa casa. Quando eu vou reformar a minha casa, eu começo quebrando para poder refazer. Para a parede bonita ficar bonita, eu preciso quebrar a parede velha para que ela fique bonita. Para que a porta que era velha dê lugar a uma nova, eu preciso arrancar essa porta, descartar, colocar uma nova. Para que eu consiga ter um piso bonito ou um teto, eu preciso quebrar, tirar o piso velho e colocar um novo, ou tirar aquele teto que já não serve mais, que tem muita goteira, que causa muita dificuldade. Eu preciso refazer o teto, eu preciso de um teto novo. Então, olhem só, tudo isso que eu faço na minha casa, eu vou fazer em mim mesma, mas de forma interna. Para eu conseguir construir, através desse dever moral, um novo homem carregado de novas tendências, me libertar de erros seculares que nós estamos aí carregando, eu preciso reformar o meu interior. E isso é a reforma íntima. Isso é a reforma íntima. Eu preciso descartar algumas coisas, como eu descarto aquela parede velha que eu preciso quebrar. E quando eu quebro essa parede, ela vai sujando ao redor. A reforma é algo que vai sujando. Mas para que a sua casa fique bonita e nova, você vai limpando aquela sujeira, vai jogando fora e aos poucos a sua casa vai ficando linda. E tudo isso eu faço internamente também. Alguns erros seculares, eles doem muito para serem corrigidos, eles dão trabalho, mas para que eu consiga ter êxito e conseguir, através da reforma, deixar a minha casa interior, o meu templo interior lindo, bonito, arrumado, limpo e em equilíbrio, eu preciso me desfazer de algumas coisas. Então, como é que eu faço primeiramente esse processo de reforma íntima? Trocando atitudes erradas por corretas, erros por acertos, tentando acertar. Porque o que te torna persistente não é você seguir sem errar nenhuma vez. É a capacidade que você tem de errar, de reconhecer que errou, tentar fazer diferente, de cair, levantar e seguir em frente. Então nós temos que fazer o melhor que nós formos capazes, sempre pensando no bem maior, sempre pensando no progresso, sempre pensando em Deus, sempre pensando no bem que eu posso fazer a mim mesmo e ao meu próximo, E se perguntar todos os dias algo muito importante. Eu fui melhor, eu fui o melhor que eu pude? No que eu fui bem hoje? No que eu não fui tão bem assim? O que eu posso melhorar? São perguntas que eu preciso fazer para mim todos os dias. Nós precisamos fazer. Eu preciso fazer. Porque se eu não fizer essa autoanálise, ninguém vai fazer por mim. E isso, meus irmãos, é o mecanismo de reforma íntima. Dessa forma, qual é a chave
para que coloquemos em prática esse dever moral, para que a reforma íntima aconteça, para que eu consiga o tão sonhado equilíbrio que todos nós desejamos ter. O que é necessário? Autoconhecimento. O autoconhecimento é uma chavezinha que eu utilizo e que ela vai abrindo as portas interiores. Então, a base para essa reforma íntima é o autoconhecimento. Então, quanto mais nos conhecermos, maiores chances de efetuarmos essas mudanças nós temos. Assim, também, utilizando como base o Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, na pergunta 919, qual é o meio mais prático e mais eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Resistir à atração do mal. E os espíritos respondem: conhece-te a ti mesmo. Então, a chave para tudo é o autoconhecimento. Assim, ainda o Evangelho nos traz outra lição muito importante, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. O verdadeiro espírita, ou melhor dizendo, o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral, pelo esforço que ele faz em domar suas más inclinações, as suas más tendências, e torno a repetir, não é um caminho fácil, não é um caminho fácil, mas é o caminho mais seguro, né? Assim, um dos meios mais efetivos de também conseguir essa reforma íntima é com uma orientação correta, né? De vencer as dificuldades naturais que todos possuímos e transpondo essas barreiras através da autocrítica. E só abrindo um parêntese, autocrítica é diferente de você se culpabilizar por ações que você fez e você sabe que não são corretas. Esse processo não faz parte da reforma íntima. A autocrítica é você se autoavaliar com um olhar crítico. Talvez com os olhos que você utiliza muitas vezes para observar o erro daquele seu irmão, daquela pessoa do seu convívio, do seu colega de trabalho, da sua família, do seu vizinho. Então, esse olhar autocrítico que muitas vezes nós possuímos para o nosso próximo, é o momento de nós pegarmos esse olhar e dirigir para si mesmo. Ainda na escala, falando um pouquinho aqui da escala evolutiva, à medida que nós vamos aprendendo a domar certos instintos, a domar certas dificuldades que nós possuímos, nós vamos avançando na escala, na senda do progresso e vamos atingindo aos poucos, né, sempre enfatizando aos poucos, porque não é algo fácil nem rápido, mas o esforço é nosso, né? E o pastor conduz o seu rebanho, é uma frase muito bonita de Emmanuel, que ele nos diz o seguinte, que o pastor ele conduz o seu rebanho, mas são as ovelhas que andam ali com as próprias pernas. Então, por melhor que nós sejamos conduzidos, as pernas que vão fazer a caminhada, o trajeto, são as nossas. Ninguém virá caminhar por nós, certo? Então, a reforma íntima, ela nos ajuda também em outro segmento muito importante da nossa vida, que é a nossa autoestima, a capacidade que nós temos de nos sentir bem, a alegria de viver, de ser grato. Então, nós nunca devemos esquecer que mais importante que a severidade da disciplina, de você se cobrar, entenda, refletir, autoavaliar, autocrítica é diferente de se culpar, é diferente de se culpabilizar. A reforma íntima não envolve culpa, ela envolve reflexão, ela envolve autoconhecimento. É você conhecer as suas falhas para poder corrigir.
eu não vou poder consertar a minha casa. Vou dar outro exemplo para vocês aqui da nossa casa. Eu não vou encontrar o defeito aqui, digamos que no encanamento da minha casa, se eu não souber onde está o cano quebrado. Eu quebro a casa toda, mas se eu não encontrar aquele lugar X onde está o defeito, eu não vou conseguir consertá-lo. Então a reforma íntima ela serve para isso, para que você encontre o defeito, para que você consiga consertar esse defeito. Então a reforma íntima, como eu acabei de falar, ela não se relaciona somente com a severidade da disciplina, mas a disciplina é necessária. Mas é a alegria que nós devemos cultivar com os pequenos triunfos, com as nossas tenras qualidades, com as nossas pequenas conquistas. É a alegria, é a fonte da motivação, do bem-estar para todos os dias, né? Hoje eu consegui acordar cedo, eu tenho muita dificuldade de acordar cedo. Que felicidade se você conseguiu. Hoje eu consegui ler 2 páginas. Eu tenho muita dificuldade com leitura. Que maravilha que você conseguiu. Hoje eu consegui cumprimentar uma pessoa que eu odiava, mas eu consigo hoje dar um bom dia. Que felicidade. É uma conquista que você conseguiu. Então, tenha felicidade. Seja grato a você e a Deus pelas suas pequenas conquistas. Então, para conseguir as grandes, como eu falei lá no início, para você construir o grande, antes você precisa ser pequeno. Então, esse mecanismo da reforma íntima é algo muito estudado pela doutrina espírita. Então, quando nós assumimos esse compromisso de modificar a nossa forma de viver, nós deixamos também, né? Esse é um dos múltiplos benefícios da reforma íntima. Quando nós aprendemos a modificar a nossa forma de viver, nós deixamos de responsabilizar os outros pelas nossas falhas. Eu deixo de responsabilizar aquele irmão que eu me considerava infeliz porque a culpa era dele. Eu vivo triste porque a culpa era dele. Eu vivo estressada porque a culpa é dele, não minha. Não sou eu que tenho pouca paciência e me estresso com coisas pequenas. A culpa é dele. Então, é importante nós descobrirmos finalmente que somos, através do autoconhecimento, a conscientização de que nós temos a força e a capacidade de efetuar grandes mudanças. E em tudo isso, Deus vem nos auxiliando. E a obrigação moral, ela jamais cessa. Da criatura para com Deus e de Deus para com nós, né? Nos auxiliando. Então, é necessário a reflexão em cima de tudo isso que nós conversamos hoje, para refletir as virtudes do Eterno, porque Deus, né, não aceita um esboço imperfeito da sua obra. Ele quer que nós consigamos, né, atingir esse grau de beleza interior. Porque ele não quer, como o Evangelho nos diz, para finalizar aqui a minha fala, Deus não quer que a beleza de sua obra resplandeça a seus próprios olhos, né? Que esboços imperfeitos sejam refletidos sobre essa obra maravilhosa que somos nós mesmos. Então eu gostaria de agradecer a todos pela atenção até aqui, agradecer a oportunidade de adentrar nos seus lares, nas suas famílias, no seu trabalho, onde você estiver assistindo essa palestra. E convidar todos que nesse momento façamos a prece final. Quem ainda não pegou a sua água para magnetização, pode colocar nesse momento uma pausa no vídeo e vamos fazer a prece inicial. Aliás, desculpe, a prece final. Então, nesse momento, fechando os nossos olhos, silenciando os nossos pensamentos, os nossos corações, agradecemos a Deus a oportunidade bendita do estudo, da instrução. Agradecemos a Mãe Maria, ao Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua bondade. Pedimos ao Pai que todos nós que hoje aqui estamos
possamos ser auxiliados no nosso processo de melhoramento interior, de reforma íntima, de compreensão das nossas faltas, das nossas falhas. E te pedimos também, Pai, que o Senhor nos dê a força moral necessária para executarmos a nossa autoanálise, o nosso autoconhecimento e seguirmos firmes no processo de melhoramento na senda do progresso. Auxiliai a todos nós, Pai, que hoje aqui estamos, e a todos os lares, a todos os irmãos encarnados e desencarnados que contemplam essa reunião pública. Abençoa-nos, Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Então, estamos aqui finalizando a nossa reunião pública. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo-te tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve.
Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.